CEJA de São José dos Campos, equipe de História, videoaula relativa à apostila EJA, Mundo do Trabalho, História Caderno do Estudante, Ensino Médio, volume 3. Esta videoaula corresponde à apostila do Ensino Médio, volume 3, e seu objetivo é atender a todos os alunos que estiverem cursando o ensino médio, na medida em que, se você estiver na apostila volume 1 ou volume 2, chegará na apostila 3 futuramente. Portanto, esta videoaula irá beneficiar a todos os alunos que estão estudando na equipe de História e na disciplina no presente momento. Vamos iniciar a partir da unidade número 4, intitulada Ditadura e Democracia, os desafios para um Brasil mais justo. A última videoaula correspondeu ao tema 1, Desenvolvimentismo no Brasil e o período JK, e esta videoaula corresponde ao tema 2, a ditadura no Brasil a partir de 1964. Iniciaremos nesta videoaula dando continuidade a partir da página 97. Anteriormente, na página 94, temos o tópico Crises de governabilidade. Crises que se abateram sobre a estrutura política do país, assim como sobre a estrutura econômica combinada com ela, gerando fragilidades de manutenção do regime democrático naquele período, particularmente na transição entre o governo Jânio Quadros e o governo João Goulart, de 1961 até 1964, quando ocorre o golpe de Estado, através do qual se implantará no Brasil um regime ditatorial. Bom, segundo o texto aqui da apostila, Jânio Quadros era um candidato apoiado pela UDN, a União Democrática Nacional, e durante a campanha usou algumas estratégias para estabelecer uma identificação com os trabalhadores ou com as pessoas mais simples. Ele usava bigode, roupas amassadas, comia na frente das câmeras, tudo isso para aparentar proximidade com o povo. Então, a estratégia era estabelecer uma política econômica que promovesse a contenção do consumo, na medida em que estabelecia a contenção do aumento dos valores dos salários da classe trabalhadora, porque considerava-se que, contendo o consumo, o preço das mercadorias acabaria baixando no médio e longo prazo, o que geraria um controle do aumento da inflação. Mas como se trata de uma política impopular, que geraria descontentamento na classe trabalhadora, a estratégia política de marketing de Jânio Quadros, assim como parte da sua própria personalidade, era criar uma imagem de um homem simples, de um homem proveniente dos estratos da classe trabalhadora e que, portanto, tivesse uma identificação com os seus costumes, com os seus valores e com o seu imaginário. Daí essa estratégia de estabelecer uma identificação com os trabalhadores. Outra estratégia de campanha foi trazer o símbolo da vassoura, usando-a como símbolo de limpeza. E limpeza do quê? O discurso e o slogan da campanha era varrer os corruptos da política brasileira. Então, a estratégia de criticar e condenar a corrupção, se estabelecendo como um candidato ilibado, de conduta ilibada e de honra e honestidade,
como se honestidade e honra pudessem por si mesmas se traduzir numa política que pudesse diminuir as desigualdades sociais, o que de fato não ocorre e não ocorreu durante o governo Juscelino Kubitschek, durante o governo Jânio Quadros. Bem, as medidas controversas do presidente Jânio Quadros. O governo andou no campo econômico uma forte dívida externa e altos índices de inflação. No campo político, o presidente e seus aliados viam a continuidade de intensos conflitos no campo e das greves operárias em diversos setores industriais. Bom, a dívida externa estava associada com os altos gastos de financiamento da política de desenvolvimento industrial implantada por JK. Boa parte da infraestrutura necessária à atração do capital das empresas estrangeiras, do capital estrangeiro para o país, a fim de industrializar o Brasil, foi realizado mediante a implantação de infraestrutura, usinas de produção de energia elétrica, redes de distribuição de energia elétrica, estradas, portos, aeroportos. Tudo isso foi financiado em grande medida por empréstimos externos, o que elevou a dívida externa. Na medida em que a dívida externa aumenta, há necessidade de destinar maior parte do orçamento, isto é, da cobrança dos impostos, para pagar as parcelas e os juros da dívida externa. Portanto, sobra menos recursos para que o Estado possa investir no desenvolvimento nacional, possa investir na criação de novas estatais ou investir em obras de infraestrutura que poderiam ampliar a capacidade competitiva da economia nacional. Logo, os cidadãos acabam sofrendo na medida em que muitos serviços públicos que aos cidadãos deveriam ser proporcionados acabam deixando de ser realizados ou são realizados de maneira muito precária. Por exemplo, a construção de hospital no sertão do país, sem recursos, acaba não ocorrendo, fazendo com que o direito à saúde, que é um direito humano fundamental dos cidadãos, que deve ser garantido por uma república, deixe de ser realizado. Voltando ao texto, os primeiros meses do governo foram marcados por medidas de austeridade. O que significa austeridade? Contra os trabalhadores, a exemplo da repressão de manifestações, congelamento de salários e incentivo ao aumento de preços. Congelamento de salários. Essa austeridade, essa política de austeridade significava uma política através da qual deveria se cortar gastos. Cortar gastos pode significar que o Estado deixe de investir, deixe de contratar médicos, professores, policiais, construir escolas, construir estradas, rodovias, pavimentar estradas existentes, construir pontes, portos, aeroportos. Deixem de investir na economia, deixe de investir para ampliar a oferta de serviços a fim de fazer com que a produção econômica tenha condições de aumentar. Se uma refinaria de petróleo ou uma usina de produção de energia elétrica deixam de ser construídas, logo haverá menos petróleo à disposição no mercado ou menos energia elétrica à disposição no mercado. Por conseguinte, a implantação de novas fábricas fica prejudicada por não haver combustível e nem fonte energética suficiente para a ampliação do parque industrial, o que faz com que novas ofertas de emprego deixem de ser criadas. Portanto, medidas de austeridade tinham esse caráter de economizar, ou seja, de não investir, de realizar de desinvestimento. Por que não investir? Para destinar grande parte da receita de impostos ao pagamento das parcelas e dos juros da dívida externa, por exemplo. E por que não aumentar os salários? Fazer economia com o congelamento do valor dos salários. Pretendia-se fazer com que o consumo não aumentasse ou que o consumo fosse restrito.
Na medida em que o consumo é restrito, a compra de mercadorias deixa de ocorrer. O aumento da compra de mercadorias deixa de ocorrer. Portanto, os produtores e os varejistas e atacadistas, para vender suas mercadorias no médio e no longo prazo, terão que encontrar meios de vendê-las a preços mais baixos. Vendendo-as a preços mais baixos, faria com que os índices de inflação caíssem. A lógica dessa política de austeridade pode gerar os resultados esperados, desde que as variantes necessárias para isso não se modifiquem. Mas, de fato, para se chegar até ela, é necessário que os trabalhadores, recebendo salários menores ou tendo seus salários corroídos pela inflação, acabem perdendo renda e empobrecendo. É necessário que acabe por ocorrer o empobrecimento de trabalhadores, mesmo que estejam empregados. Jânio Quadros também estabeleceu uma retomada das relações com China e com Cuba, além de retomar as relações diplomáticas com a União Soviética. A ideia seria ampliar as exportações brasileiras. Na medida que se implantou essa política de austeridade, contendo o consumo e diminuindo a renda dos trabalhadores, o consumo em queda no mercado interno deveria ser compensado por aumento do consumo no mercado internacional, por aumento de vendas, por aumento de exportações no mercado internacional, o que pretendia se obter através do estabelecimento de relações com países socialistas ou países do bloco socialista, ampliando as exportações para esses países, o que obviamente atraiu a oposição dos Estados Unidos e também da burguesia nacional e de toda a classe conservadora brasileira. Diante disso, grandes pressões políticas foram estabelecidas sobre o governo de Jânio Quadros, levando à renúncia. Após a renúncia de Jânio Quadros, assume o vice-presidente João Goulart. Jango, como era conhecido, estabelece então um plano de reformas econômicas e sociais, através do qual pudesse tentar conter o avanço da inflação e ampliar a renda do trabalhador. Esse plano chamava as reformas de base. Vamos ao texto. Jango assumiu a presidência do Brasil sobre o regime parlamentar. Encontrou um país com elevada dívida externa e inflação. Na tentativa de conter a crise econômica, ele apresentou as propostas das reformas de base. Essas reformas previam uma série de mudanças no setor agrário, educacional, industrial, além de mudanças na legislação tributária, a exemplo de novas regras que restringiam a remessa de lucros para o exterior. Essas mudanças na legislação tributária, que previam a mudança na lei que restringiria a remessa de lucro das empresas estrangeiras para suas matrizes, tinha como objetivo fazer com que empresas de capital estrangeiro atuando no Brasil reinvestissem grande parte do seu lucro no próprio Brasil. Qual a lógica dessa política que integrava as reformas de base? As empresas de capital estrangeiro que atuavam na economia brasileira se apropriavam dos recursos nacionais, como a energia, os combustíveis, as redes de telecomunicação, as estradas, os portos, aeroportos, toda essa infraestrutura que foi construída em grande medida com recursos públicos. Ao se apropriar de toda essa infraestrutura e também dos recursos naturais, isto é, das matérias-primas, como ferro, combustíveis e energia, gerados pelo próprio Brasil, pela própria economia nacional, produziam suas mercadorias através da exploração da mão de obra brasileira, do trabalhador brasileiro, e ao produzir suas mercadorias e comercializá-las, obtinham lucro, e esse lucro era enviado para suas matrizes no exterior. Uma empresa como a Ford, uma empresa do setor automotivo, por exemplo, atuando no Brasil,
se apropria dos recursos naturais e da exploração da mão de obra do operário e da operária brasileiros, produz uma mercadoria que são os automóveis, e ao comercializá-los obtém lucro que é enviado para a sua matriz de origem, que é os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, esses lucros são transformados em receita de impostos, que vai gerar mais infraestrutura e serviços para o cidadão estadunidense, ampliando o bem-estar social do cidadão estadunidense. Parte desse lucro também será investido pelo Estado em mais armamento, portanto, aumentando o poderio militar estadunidense, e outra parte desse lucro vai ser aplicado em desenvolvimento de mais ciência e de mais tecnologia. Com melhor bem-estar social, se diminui os conflitos sociais. Com maior investimento em ciência e tecnologia, e também em armamentos, se amplia o poder bélico e o poder econômico desses países no cenário e no contexto geopolítico internacional. Então, a lei que limitava a remessa de lucros estabelecida durante o governo João Goulart tinha como objetivo fazer com que essas empresas de capital estrangeiro reinvestissem parte do seu lucro no próprio Brasil, fazendo com que se ampliasse a oferta de tributos que pudessem ampliar a capacidade do Estado de investir em mais infraestrutura, através da qual se pudesse ampliar o desenvolvimento industrial brasileiro, assim como oferecer mais serviços públicos para o cidadão brasileiro e, portanto, ampliar as condições de bem-estar social no próprio Brasil. Além do que, parte desses lucros das empresas estrangeiras também poderiam ser revertidos em criação de institutos de pesquisa que pudessem desenvolver pesquisas e tecnologia no próprio Brasil, portanto, tecnologia brasileira, através da qual se pudesse fazer com que a economia nacional e as empresas nacionais pudessem ser mais competitivas no mercado internacional. A UDN, a União Democrática Nacional, outros partidos de oposição em setores mais conservadores, aqueles setores ligados ao agronegócio e setores ligados ao sistema bancário, incluindo grandes empresários e latifundiários, por exemplo, né, grandes proprietários de terra, eram contrários à realização das reformas de base. E assim eles iniciaram uma intensa campanha política contra o presidente João Goulart, acusando de ser populista e de tentar instalar no Brasil, por meio das reformas de base, um regime de caráter socialista. Carlos Lacerda, que era da UDN e governador da Guanabara, o antigo estado que abrangia a cidade do Rio de Janeiro, assim como Adhemar de Barros, que era o governador de São Paulo, e outras forças conservadoras do país passaram a incentivar abertamente a realização de boicotes e manifestações contrárias às reformas de base, particularmente aquelas que previam a realização da reforma agrária. Uma das medidas implantadas pelas reformas de base seria a desapropriação de terras que fossem consideradas latifúndios improdutivos, e o seu parcelamento seria destinado a famílias de trabalhadores sem terra. A lógica dessa política era fazer com que famílias de trabalhadores sem terra pudessem ter acesso à terra e passar a produzir, gerando renda em pequenas propriedades familiares. Esses trabalhadores do campo, ao gerar renda em suas pequenas propriedades, poderiam ampliar a capacidade de consumo do mercado interno, gerando mais receita de impostos, portanto, financiando o Estado através do orçamento da cobrança de impostos, através do qual tornaria o Estado mais plenamente capaz de ampliar a infraestrutura da economia brasileira e oferecer melhores serviços públicos para o cidadão brasileiro, inclusive o do campo. A implantação da reforma agrária também permitiria a ampliação da produção de alimentos que poderia abastecer os centros urbanos.
Na medida em que há uma oferta maior de alimentos nos centros urbanos, o custo de vida nas cidades acaba caindo. Na medida em que a maior oferta de alimentos faz com que, no médio prazo, o preço dos alimentos caiam, na medida em que a oferta é superior à procura. Portanto, os operários e operárias, os trabalhadores urbanos, também teriam a sua renda valorizada, na medida em que, caindo o preço dos alimentos nas cidades, uma menor parcela da renda dos trabalhadores urbanos seria destinada à satisfação das suas necessidades básicas. Se uma menor parcela da renda do trabalhador urbano é destinada à satisfação das suas necessidades básicas, significa que a sua renda foi ampliada, porque sobra mais renda para que o trabalhador urbano destine ao consumo de outros bens que não sejam aqueles de necessidade básica. O que faz com que o salário do trabalhador urbano poderia sofrer uma valorização sem necessariamente precisar ser reajustado. Então essa era a lógica da política das reformas de base destinadas à reforma agrária. Em 1962, o governo João Goulart criou a Superintendência de Política Agrária. E o objetivo dessa superintendência era demarcar latifúndios que fossem improdutivos e destinar essas terras à desapropriação para efeitos de reforma agrária. Em 1963, o governo também pressionou o Congresso, a Câmara dos Deputados e o Senado, a estender os direitos garantidos pela CLT aos trabalhadores do campo, isto é, garantir os direitos trabalhistas não só aos trabalhadores urbanos, como já havia sido instituído durante o governo Vargas, mas também aos trabalhadores do campo, que não contavam ainda com os direitos trabalhistas. Portanto, instituía a carteira obrigatória aos trabalhadores do campo, a jornada máxima de trabalho de 8 horas diárias, a regulamentação da hora extra, a regulamentação do trabalho noturno, portanto, remuneração ampliada para o trabalho noturno e para a hora extra, a fixação de um salário mínimo, a obrigatoriedade de repouso semanal, o pagamento de férias remuneradas e também normas específicas de proteção ao trabalho feminino e ao trabalho infantil. Então, todos esses direitos que os trabalhadores do campo no Brasil não possuíam deveriam ser instituídos por meio da extensão da CLT aos trabalhadores do campo, o que foi instituído em 1963 pelo governo João Goulart. Para aprovar as reformas de base, a estratégia de Jango era mobilizar os trabalhadores urbanos e também camponeses por meio dos sindicatos para forçar o Congresso, a Câmara dos Deputados e o Senado a votar pelas reformas. Porém, o anúncio das reformas foi visto como provocação por parte dos grupos mais conservadores. Assim, as classes proprietárias, a burguesia agrária, a burguesia industrial, a burguesia bancária, a burguesia atacadista, não só a nacional, mas também a burguesia estrangeira, a Igreja Católica Apostólica Romana, as Forças Armadas e amplos setores das classes médias, aqueles setores de trabalhadores médios que não eram necessariamente assalariados, mas que fossem profissionais liberais ou que tinham pequenos negócios, cada vez mais temerosos, convenceram-se de que não havia outra solução exceto a derrubada do governo, o que resultou num golpe de Estado que tirou João Goulart do poder. Golpe de Estado significa a tomada do poder não por intermédio do voto, como havia ocorrido com a eleição de João Goulart, na medida em que, naquele período da história brasileira, até mesmo o vice-presidente era eleito. Votava-se no candidato à presidência e votava-se também no candidato à vice-presidência. Então, um golpe de Estado é a tomada do poder através da força, o que, no caso, foi realizado através da força dos militares, através da força das Forças Armadas. Em aliança com a burguesia agrária, a burguesia industrial, a burguesia bancária, a burguesia mercantil,
nacional e estrangeira. No dia 1º de abril de 1964, os militares tomaram o poder. Enviaram tropas e tanques para as ruas e tomaram o poder, depondo João Goulart. Os militares teriam o apoio bélico, isto é, o apoio armado dos Estados Unidos, que enviou um porta-aviões para o litoral brasileiro, que estava à disposição das Forças Armadas brasileiras para combater cidadãos brasileiros que se opusessem ao golpe de Estado. Por que os Estados Unidos enviaram um apoio bélico para sustentar os militares brasileiros no golpe de Estado e na tomada do poder e na ruptura do regime democrático no Brasil? Porque os Estados Unidos, a burguesia estadunidense, também era contra as reformas do Jango, pois acreditavam que ela atrapalhava os interesses econômicos de suas empresas aqui no Brasil. A lei da remessa de lucro explica parte dessa motivação, na medida em que a lei da remessa de lucros obrigaria as empresas de capital estrangeiro, os capitalistas estrangeiros que tinham suas empresas atuando no Brasil, a reinvestir parte desse lucro no próprio Brasil, em vez de enviá-los completamente para os seus países de origem, o que faria com que a economia brasileira se tornasse mais competitiva no cenário internacional. Portanto, mais tecnologia e ciência brasileiros poderia fazer com que inovações tecnológicas e novos serviços ou novas técnicas de produção ou novas mercadorias industriais, novos bens de consumo duráveis com alta tecnologia que fossem eminentemente de tecnologia brasileira, estimulada pelo reinvestimento gerado pela lei de remessa de lucros implantada pelas reformas de Vaz e João Goulart, poderiam fazer com que novos negócios de capital nacional, isto é, de capital brasileiro, pudessem ampliar o seu mercado, a sua competitividade de mercado, não só no mercado interno, como também disputar mercado externo, isto é, passar a competir com as grandes corporações que controlavam a produção e o consumo no mercado internacional. Portanto, você teria novos atores disputando o mercado internacional e concorrendo contra os capitalistas estadunidenses ou os capitalistas europeus ou japoneses. Logo, a ampliação da capacidade competitiva por meio de ciência e tecnologia era considerado pela burguesia estadunidense e também pelo governo dos Estados Unidos algo a ser combatido, porque vencendo a competição no cenário internacional, os capitalistas estadunidenses e o governo estadunidense continuariam a exercer o seu poder de controle e o seu poder de acúmulo de riqueza mediante essa capacidade de controlar o mercado e a produção e também o financiamento de crédito e de capital em âmbito mundial. Daí a aliança entre a burguesia estrangeira, o governo dos Estados Unidos, a burguesia nacional e os militares, as Forças Armadas brasileiras, para a realização do golpe de Estado, através do qual se depôs João Goulart, se rompeu com o regime democrático e se implantou um regime ditatorial, um regime militar ditatorial que perduraria de 1964 até 1985. Bom, o golpe de Estado e a ditadura militar nós veremos no próximo vídeo. Obrigado por terem acompanhado. Preencham agora a questão de análise que está no formulário através do qual você recebeu este vídeo. Envie essa questão de análise para nós para que registremos a sua atividade escolar e mantenhamos a sua matrícula ativa. Até a próxima.